I see trees of green. Olá, bom dia. Red roses too. I see them bloom for me and you. E hoje And I estamos com mais uma think to edição do Tempo Real. myself, what a wonderful world. E hoje teremos uma matéria muito especial. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day. Amor, vamos assistir o jornal, já vai começar. Já vou, amor. O Brasil teve 1.204 mortes registradas nesta quinta-feira, dia 18, com mais de 47 mil óbitos totalizados com diagnóstico de Covid-19. Se continuarmos nesse ritmo, a quarentena ainda irá durar muito tempo. E agora vocês irão assistir uma reportagem especial sobre sustentabilidade e ecologia. Reportagem por Charles Scott, Cristina Baker, Renata Valadão e com edição de Caio Ramos. O Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. São mais de 11 milhões de toneladas e apenas 1,28% são reciclagem. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos em primeiro lugar, da China em segundo e da Índia em terceiro. No Brasil, segundo dados do Banco Mundial, 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados de forma irregular, sem tratamento, e na maioria dos casos em lixões a céu aberto. São aproximadamente 7,7 milhões de toneladas são disparados em aterros sanitários. Segundo o estudo lançado pela WWF, o volume de plástico vazado aos oceanos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Se continuarmos nesse ritmo até 2030, será vazado o equivalente a 26 mil garrafas plásticas por metro quadrado, mostra a pesquisa. Aproximadamente metade dos produtos plásticos que poluem o nosso mundo hoje foi produzida nos anos 2000. Estamos aqui com o atual presidente da ONG WWF, Alan Porto, para conversarmos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Eu acho muito importante nós começarmos falando sobre o conceito e a diferença entre sustentabilidade e ecologia. Sim, então, a sustentabilidade é o meio de vida que nos direciona a forma de utilizar os meios sem causar prejuízos ao meio ambiente e aos seres que habitam nele. Então, a ecologia ela é responsável por estudar, é a ciência responsável por estudar as relações entre os seres humanos e os seres vivos que habitam e o ambiente, considerada como uma sub-área da biologia, com outra área de estudo. E qual é a relação entre a sustentabilidade e a ecologia? Então, o estudo da sustentabilidade faz parte da biologia, sendo considerado um dos assuntos mais importantes. Para promover uma sociedade mais sustentável, também é necessário promover o conhecimento da ecologia em todas as suas áreas, para que as pessoas possam ter conhecimento e de como tais medidas podem contribuir para uma vida melhor no nosso planeta. Sabemos que todos nós utilizamos muito plástico no nosso dia a dia e a maioria é descartado incorretamente. E como isso afeta a nossa sociedade? Então, a poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo e a do sistema de fornecimento de água. Os impactos diretos estão relacionados à não regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico, à ingestão de micro e nanoplásticos e à contaminação do solo devido a resíduos. E quais são os principais danos à natureza? Então, entre os principais danos estão o estrangulamento, danos ao habitat e ingestão. A maior parte do lixo marinho encontrado no litoral é plástico. Nas últimas décadas, houve um aumento de quase 200% no consumo de pescados. Isso não prejudica só a natureza, mas também a nós, porque muitos consomem peixe. Isso mesmo. Então, pesquisas realizadas no país comprovam que não só os peixes, mas também os frutos do mar possuem altos índices de toxinas pesadas geradas a partir do plástico em seu organismo. Portanto, há um impacto direto do plástico na saúde humana. Até as colônias de corais estão sendo afetadas. As colônias de corais são aquelas chamadas de florestas submarinas? Sim, e elas estão morrendo. É preciso lembrar que os oceanos são responsáveis por quase 55% do oxigênio produzido no planeta. E como a poluição do plástico pode afetar a nossa saúde? Então, a queima ou a incineração do plástico pode liberar na atmosfera gases tóxicos, extremamente prejudiciais à saúde humana.
Também polui aquíferos, corpos d'água e reservatórios, provocando o aumento de doenças cardíacas e respiratórias e danos ao sistema nervoso de pessoas expostas. Em relação à poluição do solo, quem é o vilão dessa história? Então, um dos vilões é o microplástico oriundo da lavagem de roupa doméstica e o nanoplástico da indústria de cosméticos, que acabam sendo filtrados pelo sistema de tratamento de água e acidentalmente usados como fertilizantes em meio ao lodo do esgoto residual. Quando não são captados, eles são lançados no ambiente, aumentando assim a contaminação. E existem soluções para esses problemas? Então, as situações para a situação a seguir envolvem os sistemas de produção, consumo, descarte, tratamento e reuso do plástico. Os cuidados propostos incluem orientações para os setores privado e público, indústria de reciclagem e o consumidor final. As propostas elas dizem que o produtor de plástico seja o próprio responsável pela sua própria produção de plástico, o fim do vazamento nos oceanos e o reuso e a reciclagem como base para o uso do material. E o que a população pode fazer? Então, a população ela tem um papel muito importante, diria até que fundamental. Às vezes, vou me colocar no lugar da pessoa. Eu penso que se só eu fazendo determinada atitude, eu não vou conseguir fazer a diferença. Mas eu tenho que entender que quando eu faço tal atitude, eu envolvo outra pessoa a fazer comigo. E assim, eu consigo um grupo de pessoas para fazer a diferença. E assim, ter uma notável melhora, entendeu? Então eu peço, quando você tiver uma oportunidade, separe o material, reutilize, doe para uma ONG. E assim a gente irá conseguir fazer uma diferença de uma forma grandiosa. Verdade, essa quarentena mostrou que sem os seres humanos, a natureza tem conseguido respirar. Sim, sem a ação humana para poluir a natureza, ela tem conseguido se estabilizar muito bem. Os cisnes e peixes voltaram aos canais de Veneza, os patos a Roma e os golfinhos a Sardenha, na Itália. E até aqui no Brasil mesmo, em diversas praias. Um exemplo disso é Adão e Eva e Caraí, que são praias localizadas em Niterói, aqui no Rio. Sim, isso é a prova de que Deus criou um mundo perfeito, sem falhas e totalmente equilibrado, em que nós humanos estamos destruindo ele. O mínimo que devemos fazer é reduzir os impactos que a natureza sente com a nossa poluição, reduzir o consumo e transformar, inovar, reciclar. Nosso dever é cuidar desse mundo que Deus criou para nós. A WWF Brasil faz esse trabalho? Sim, trabalhamos para reduzir o impacto das ações humanas na natureza e para harmonizar a atividade humana e a conservação da biodiversidade, promovendo o uso racional dos recursos naturais, pensando em benefícios para a nossa geração, mas principalmente para as gerações futuras que irão ter no nosso planeta. E nós trabalhamos na área de mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, energia, água e várias outras do gênero. E como a sociedade pode ajudar? Então, elas podem ajudar entrando em nosso site, que é doe.wwf.org.br e doando a quantia que quiser. Nós trabalhamos na área da Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Muito obrigado pela sua participação e obrigado pelo conhecimento passado. Nada, o prazer é todo meu. E foi isso por hoje. Esperamos que vocês tenham retirado algo bom de tudo isso que aprendemos hoje. Sustentabilidade e ecologia. Que possamos aplicar soluções no nosso dia a dia e reduzir a poluição do mundo para que possamos fazer todas a diferença. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenhamos todos um ótimo dia. Há 20 anos atrás foi quando tudo começou a desmoronar e o mundo acabar. O homem destruiu cada vez mais a terra e agora eles tentam consertar o estrago, mas está muito difícil. Na época, eles não deram importância devida e agora o planeta está prestes a morrer. Mas esse foi o Velhos Tempos de hoje, onde a cada programa relembramos sobre o passado do nosso mundo e tentamos ver o que deu certo, porque de errados são tantos que não dá para contar. Quero agradecer a Ana Sons e todo o restante da equipe. Lembrando que você já pode garantir sua Ana Sons 2.0 em diversas lojas. Ela é super completa e realiza diversas funções. Nessa nova versão, ela te ajuda a fazer comida com restos de lixos e ajudando assim a diminuir o consumo e lixo do planeta. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo programa. It's a small world after
small world. It's a world of laughter, a world of tears.